Ana, por que o século XIX é um século monstruoso? Para responder já o tema aí da live. E aí, tudo fantástico com você? Seja bem-vindo e bem-vindo ao Cortes Fantásticos, onde você vai encontrar seleções, recortes das dezenas de lives que tem aqui no canal Fantástico Cursos, na playlist Lives Fantásticas. Lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar a versão completa dos trechos que eu estou colocando aqui nesses vídeos, assim como também a versão em MP4, ou seja, um podcast para você poder ouvir mais de 1 hora e meia, 2 horas de conhecimento, de bate-papo sobre a fantasia, gótico, horror, ficção científica e o weird, beleza? Fica também um convite para você seguir o Fantástico Cursos nas outras redes sociais, como o Instagram, o Facebook, o Twitter e o canal do Telegram. Tá tudo aí embaixo na descrição desse vídeo também. Então, sem mais delongas, vamos lá pro Corte Fantástico. Por que o século XIX é monstruoso? Bom, eu vou começar com uma coisa que ela é menor, mas ela é muito importante, que é o fato dessas literaturas serem populares, né? Então, antes de tudo, nesse universo anglófono, que a gente vai falar mais um pouco a respeito dele hoje, as pessoas começaram a ler de forma mais comum, era mais comum se ler. Tanto o acesso ao próprio processo de letramento, né? Mas também a época em que a gente já tem as ferrovias, a gente já tem nós terminamos vários processos industriais aí que vieram desde a Revolução Industrial, né? Então a gente tem o estabelecimento, por exemplo, de pequenas livrarias que vendem livros em conta, a gente tem os jornais também suprindo sempre a demanda por leitura, né? Então isso é pequeno, parece, mas vai fazer uma grande mudança no assunto da literatura, porque o assunto da literatura é o assunto das pessoas comuns, né? Então o monstro, o fantástico, o insólito, ele vai ganhar corpo, antes de tudo porque essas literaturas são populares. Depois a gente pode conversar sobre o Brasil e tal, mas o Brasil até hoje esse processo não se completa, né? Então é muito diferente se a gente comparar esses dois lugares, né? E aí o segundo ponto aí, queria que o Enéas comentasse, enfim, é que a gente tem um Império Britânico, no caso aí, né, das literaturas de língua inglesa, num lugar em que o sol não se põe mais, né? A gente tem um Império Britânico gigantesco, e aí você tem um choque muito grande de diferentes culturas, religiões, credos, modos de viver, modos de comer, né? E isso faz com que a gente precise ter uma resposta para esses choques de alteridade, né? E a criação de monstros, depois a gente pode falar se preconceituosa ou não, ela dá um pouco vazão a esse tipo de enfrentamento, né? Então, é o começo. Vai lá, Enéas. E aí, Enéas? Século XIX, o século monstruoso. Eu queria pegar esse último ponto, né, que a Ana trouxe, porque eu acho que ele integra um todo, né, que eu acho que é a minha primeira interpretação a respeito do porquê desse insólito, desse misterioso, desse enigmático, né, que diz respeito a uma expansão, sim, né, de determinados impérios, de determinadas unidades nacionais, que é catapultada e que é possibilitada por dois fenômenos ainda do século anterior, Revolução Industrial, de um lado, né, nós temos pela primeira vez assim uma produção em massa, né, de artefatos, de produtos, né, a criação de maquinários que de um lado vão substituir em partes o trabalho humano, mas que de outro lado vão potencializar a objetificação do humano, a mecanização do humano. Né? Eu acho que o século XIX ele nasce um pouco, né, sob essa expansão de determinadas unidades nacionais, uma expansão industrial comercial, e tudo isso possibilitado por o grande fenômeno do século anterior, né, que é considerado o século das luzes, que é considerado o século do intelecto, que é considerado o século da razão, né, é o século que vai produzir um delírio coletivo, né, europeu ao menos, né, de que sim, através da razão, através da luz, nós conseguiremos resolver todos os problemas, nós conseguiremos decifrar todos os enigmas. Eu vou voltar, né, à decifração de enigmas aqui no decorrer da nossa conversa, porque é um tema mítico que é meio importante. Então, se de um lado a gente tem luz, a gente tem revolução industrial, a gente tem expansão imperialista, né, entre outras coisas, por outro lado,
nós temos aquilo que nós podemos chamar de uma rebordosa do iluminismo, né? Ou uma rebordosa desse século das luzes, né? Que é a percepção de que, por mais que você jogue luzes intensas sobre determinados mistérios, por mais que você crie respostas ficcionais ou mesmo racionais científicas a determinados enigmas, né? Os medos continuam, as fobias persistem, os desejos incontroláveis, né? As tragédias familiares, os grandes romances, né, familiares que vão dar origem aí um século mais tarde à própria psicanálise, né? E aí, com respeito a esse choque, né, de luz e sombras, né, iluminismo de um lado e a rebordosa ou a resposta a esse iluminismo, nós temos algo muito importante na década de 1850, que é a publicação da Origem das Espécies, de Charles Darwin, né? Que é a obra que vai definitivamente, né, colocar em dúvida tudo aquilo que concentrou, aquilo que estruturou a sociedade europeia por 2000 anos, né? E se Deus não existir? Isso é a nossa grande crença, a nossa grande fé, a nossa grande confiança, né? Que respostas nós damos a esses enigmas? Então, eu acredito que esses monstros eles acabem rastreando popular. Para finalizar, costurando com o que a Ana colocou, a ficção popular vai colocar esses monstros, porque esses monstros se arrastam dessas sombras industriais, mecânicas, políticas, mas ao mesmo tempo espirituais também, né? Para nos dar novas respostas, novas possibilidades, né? Com um verniz científico de um lado, né? E logo a gente começa a falar sobre Frankenstein, né? Um verniz científico de um lado, mas para dar conta de algo que é muito primitivo, né? Que é desejo, que é eros, mas que é thanatos, que é morte, que é temeridade, finitude, né? Entre outras coisas que vão estar abraçadas nessa literatura.